Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, eu com a mão na lanterna sem querer, agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora, junto a todos vocês que estão conosco no canal. Perdão, houve um problema técnico aqui, num vídeo anterior aí, que estava impressionante. Quanto menos a gente quer falar nesse assunto, mais as coisas conspiram para que a gente fale. Mas eu dizia que eu queria ser breve, não quero ficar toda hora falando a respeito do coronavírus, eu sei que está todo mundo saco cheio com isso, eu também. E lógico, a prevenção tem que acontecer, já estamos sabendo e tal. Só que é o seguinte, vai ter um outro vídeo ainda que eu vou falar, na medida do possível, só que é o seguinte, eu quero falar um pouco aqui de Ribeirão Preto, né? O jornal Tribuna de Ribeirão Preto, na edição de hoje, noticiava que o Brasil, se eu não me engano, hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2020, se não me engano, no Brasil noticiava em torno de 153 casos, mais ou menos, se eu não me engano. Em Ribeirão Preto, 19 casos suspeitos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, complementando e encerrando. A gente está vendo, e parece que não é só no Brasil, não, só em Ribeirão Preto e outros locais talvez do Brasil, o pânico das pessoas. As pessoas estão indo no supermercado, estão comprando tudo, estão achando que o mundo vai acabar no dia seguinte. Então, prevenção, se previna, está sabendo dos grupos de risco, estão falando que principalmente a idosos a partir dos 60 anos com problema de saúde, se cuida, álcool gel, lava a mão, toma água, se tem que evitar cumprimento, beijo, abraço, tudo bem, é um negócio complicado que o brasileiro é muito hospitaleiro, é um povo muito caloroso, tem esses grandes dons, só que, enfim, faça isso, e fé e coragem é a luta, né? Então, agora, sabe, a gente está vendo as pessoas em pânico, então é apenas um leve toque. Eu ainda vou voltar a falar sobre esse assunto, mas é logo mais. Daqui a pouco eu trago outras novidades. Na bota, uou!